é bom. Estamos ao vivo. Ok. Então, gente, boa noite. A gente está começando mais uma atividade do Projeto Hebraicando. Vale a pena a gente reforçar que o Projeto Hebraicando é um projeto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. É um projeto de extensão, ele foi criado ano passado, e o objetivo é justamente articular com os estudos bíblicos, de uma forma geral, com outros saberes, né? Fazer uma articulação junto à universidade e, assim, agregando a comunidade. Então, a gente eu vou compartilhar a tela. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né? Fazem parte do nosso projeto. Aí a gente tem aí o Wellington e temos a Vitória, né? São nossos aí companheiros aí nessa caminhada. Eu sou a coordenadora, eles são meus braços direitos e, assim, caminhando com a gente. Eles são, assim, fundamentais, então agradeço, assim, demais o Wellington. Eles também participam dessa palestra. E a gente tem outras pessoas também que nos dão todo apoio, respaldo, Kleber, enfim. Tem gente que também está, de alguma forma, assessorando, e a gente agradece a tudo. A gente agradece, acima de tudo, também a direção do Instituto de Letras, porque a direção é assim, muito companheira da gente, está acompanhando. Eu faço questão de parabenizar a Janaína e a Naira, porque estão passando por esse sufoco inenarrável de pandemia, estão assim, se esforçando ao máximo, se doando ao máximo para tentar deixar que a gente passe por esse momento com menos angústia, né? E a gente voltou às atividades semana passada, às atividades da graduação, e elas estão ali tentando cortar as arestas, e tem muita coisa que não depende delas, né? Mas a gente tem que ressaltar que a universidade foi assim, tem sido assim companheira, prestando assim toda assistência para a gente, fez todo um treinamento para que pudéssemos voltar às aulas de uma forma saudável, tranquila. Então a gente tem assim, não há o que reclamar, porque a gente sabe que o problema não está na universidade agora, não está na direção, é toda essa situação, e a gente está conseguindo superar. O nosso projeto teve parado aí algum tempo, também tentando se adaptar a essa realidade, já que a gente, na universidade, a gente tem todos as possibilidades de trabalhar. Em casa, nem sempre, né? É o computador que uma peça queima ou qualquer coisa, e a gente ficou assim meio desnorteado, né? E a gente volta agora com esse ano novo, com esse evento judaico, a gente acaba voltando com as atividades do projeto, e a gente agradece assim demais a presença de todos vocês. Eu vou compartilhar minha tela, que a gente vai tratar aqui das coisas que a gente está fazendo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minuto, então. Vamos lá, compartilhar a tela inteira. Vou lá. Opa. Gente, mas aqui não está... Face não está aparecendo. Wellington, estão dizendo que no Face não está aparecendo. Mas vamos lá. Tem uma pessoa assistindo agora, inclusive. Dá uma olhadinha pelo celular. Tá bom. Bem, enfim, fica aí com você. Eu vou abrir a apresentação. Vamos
Vamos lá. Então, a gente vai começar aí, a apresentação. Norteada, né? E a gente volta, agora vai com esse ano novo. Opa! Podemos? Podemos, era lá do Face, eu esqueci de desligar o microfone, desculpa, mas está funcionando sim lá no Face. Então tá tudo ok, isso é que importa. Então tá funcionando tudo direitinho. Então, essa é mais uma atividade e a gente está tratando, esse ciclo de palestras, ele trata do Ano Novo Judaico. Né? A gente dividiu em 3 partes essas palestras. A primeira a gente fez semana passada, na segunda-feira passada, que falou sobre esse Slichot, e hoje a gente trata sobre o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico propriamente dito, e na semana que vem a gente vai falar sobre Yom Kippur. Mas essas 3 festas aí, esses 3 eventos, eu não vou chamar de festas, porque Slichot não é festa, né? Não é um momento de festa, e Yom Kippur também não é um momento de festa, mas é um momento de celebração, um momento, assim, importante nessa caminhada. E a gente conversou na semana passada sobre algumas generalidades, algumas coisas que são importantes, porque, na verdade, essas festas, elas se concatenam, elas têm essas celebrações, elas têm são eventos dependentes, digamos assim, né? Eles são eventos preparatórios, até tudo culminar no Yom Kippur, né? O Rosh Hashanah, ele ganha uma outra... Ele quebra um pouco esse caráter preparativo de pedir perdão, de pedir a misericórdia de Deus, se comemora um momento especial e aí volta novamente a toda essa angústia de pedir a Deus o perdão até chegar Yom Kippur. Vamos lá, a gente vai entender melhor. Rosh Hashanah, na verdade, foi sexta, foi comemorado sempre em 2 dias, né? Começou na sexta, no início da noite, e foi sexta e sábado para domingo, né? Esses 2 dias foram celebrados Rosh Hashanah. A gente, então, não vai assim, se preocupar exatamente com... A gente vai se preocupar com alguns aspectos assim gerais, representativos, explicar a festa, não vai entrar em pormenores do que fazer em determinadas situações ou algumas coisas, por exemplo, relacionada à vela, relacionada à preparação de comida ou qualquer coisa, porque já não faria sentido exatamente a gente falar sobre isso, né? A gente lembra que quando a gente tratou sobre Slichot, a gente estava tratando de um evento, a gente falou muito sobre o evento lá de Êxodo 32 a 34, que é o período que Moisés sobe ao monte para pegar as tábuas, as primeiras tábuas lá da mão do Todo-Poderoso, e aí o povo esperando ele descer, e ele nunca descia, e o que acontece? O povo construiu aquele bezerro de ouro e Deus falou, olha, está havendo uma inquietação lá embaixo, então desce para ver o que acontece. E Moisés já começa lá, já começou a pensar, caramba, o povo já vacilou, e já começou a pedir misericórdia a Deus. E ele desce, ele vê aquela situação, enfim. A gente tratou sobre isso semana passada. Eu não vou falar sobre isso. Mas esse momento, não dá também para a gente dizer assim, não vou falar em nada disso, porque Rosh Hashanah, ele tem uma quebra nessa sequência, porque ele vai anteceder em 10 dias o Yom Kippur. Então, o que acontece? A gente até tratou sobre isso na semana passada, que, na verdade, eu não tenho, Rosh Hashanah não é uma festa que esteja lá sendo mandada na Bíblia como outras
outras celebrações acontecem, né? O Rosh Hashanah, ele nem ao menos aparece na Bíblia falando Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Esse é o primeiro dia do Ano Novo Judaico. Não aparece isso na Bíblia. O que a gente tem é a menção ao Yom Truah. Yom Truah, que significa Truah, Yom significa dia, e Truah significa berro, grito, ou o som da trombeta. No caso, a gente está aqui simbolizando o toque do shofar, né? E aí a gente vê o judeu subindo, tocando o shofar, que é uma parte assim, importantíssima dessa festa. Aliás, é um momento mais importante. Então, na verdade, é chamado... Na Bíblia se fala muito sobre o momento do toque das trombetas, do toque do shofar, do toque das trombetas. Então, que é sinalizado como se fosse como o Rosh Hashanah, ok? Bem, o Rosh Hashanah também é conhecido como Yom Hadin, que significa o dia do julgamento. Você vai dizer assim, caramba, peraí, Rosh Hashanah é o dia do julgamento, mas Yom Kippur é o dia do julgamento. Sim. O que se entende para a gente poder perceber esses dois eventos acontecendo é que em Rosh Hashanah, Deus ele escreve o nome no livro da vida. E em Yom Kippur, o que vai acontecer é que Deus vai selar. É como se vai dizer assim, vou fechar esse livro e seu nome está aqui confirmado. Então, é essa a dimensão. Então, veja só, confirmar julgamento do quê? A gente está vindo, desde o início do mês anterior, do mês de Elul, a gente está pedindo, há 30 dias, a gente está pedindo perdão, que é o que a gente conversou semana passada, quando a gente falou da Stilirota, né? Então, vem com todo aquele pedido de perdão, chega a Rosh Hashanah, né? A gente tem o nosso nome escrito, vai voltar os dias de temeridade, e aí chega ao Yom Kippur. Aí, gente, é que a gente tem que entender. É uma sequência, na verdade. A gente tem, assim, eventos que, na verdade, a gente não pode pensar isolado. Primeiro, a gente tem as Silirot. As Silirot são, a gente viu semana passada, que são as desculpas. A gente está pedindo perdão a Deus pelas coisas que fez ruim, porque a gente está pensando o quê? Eu quero estar no livro da vida. Tá. Esse momento de 30 dias, aí acontece o Rosh Hashanah, que é o evento que a gente está tratando agora. 2 dias de Rosh Hashanah e a gente vai entrar a gente já entra em Rosh Hashanah nos dias terríveis, Yamim Noraim, também conhecido como Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de arrependimento, né? Que a gente celebra nesse momento, que a gente, com o Rosh Hashanah, a gente inaugura esse momento, volta-se a pedir o perdão. Na semana passada, a gente chegou até a colocar isso. Tem muita gente que chama esse período da Silirot como um pré-Yamim Noraim. Tanto que a gente viu semana passada que nem todos eles têm a prática de, desde o início do mês de Elul, começar no caso, dia 23 de agosto, né? Teriam começado a fazer as preces, pedindo perdão. Mas nesse momento aqui, os 10 dias com o novo ano de Tishrei, a gente tem todo esse momento que a gente vai pedir o perdão. Lembra que a gente vai fazer isso no horário entre meia-noite e antes do nascer do sol.
a gente conversou algumas coisas assim muito interessantes semana passada sobre esse momento, até culminar com Yom Kippur. Então, a gente não pode pensar nesses eventos separados. Mesmo que a gente diga assim, esse Lihot eu não fiz em 30 dias, não importa. O que é costume até que 4 dias antes de Rosh Hashanah é que se comecem as Lihot, mas obrigatoriamente os 10 dias a partir de Rosh Hashanah se conte até chegar Yom Kippur. E é esse o tempo que a gente viu também que a Torá que Shemot vai colocar como o tempo que Moisés passou lá para pegar as segundas tábuas, foram 40 dias até, então, chegar com as tábuas para o povo. Então, foi isso que a gente viu na semana passada. O que celebra, o que vai celebrar Rosh Hashanah? Aí a gente tem essa pintura, assim, lindíssima, esse fresco, lá da Capela Sistina, né? A obra renascentista A Criação de Adão, que foi feita também por Michelangelo. Semana passada a gente trouxe lá uma escultura e dessa vez a gente já está trazendo esse afresco que está lá, é um pedaço de um conjunto maravilhoso que tem lá no teto da Capela Sistina. E o que vai ser? Ele vai representar aqui exatamente o que Rosh Hashanah comemora. Existe uma prece que se reza em Rosh Hashanah, que se fala como a criação do mundo. Na verdade, o que se celebra nesse dia não é a criação do mundo. O que celebra nesse dia de Rosh Hashanah é a criação do ser humano, tá? A criação de Adão e Eva. É isso o que vai celebrar. Aí a gente vai... alguém lê para mim Gênesis 1, 26 a 31? O Vitória, o Wellington. 26, né? 1, 26 a 31, isso. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o 6º dia. Pois é. Veja só, ao celebrar Rosh Hashanah, se fala em criação do mundo, porque ao criar o homem, também esse homem acaba tendo uma missão, que a gente acabou de ler. Rosh Hashanah vai enfatizar a necessidade de cada ser humano ter plena consciência de sua missão nessa vida. Isso é fantástico, não é só dizer assim, fui criado, que bom, que bacana. Não. A criação do homem teve uma responsabilidade para ele. Então, vamos ver. Esses quadros que a gente vê, essas fotos que a gente vê, elas ressaltam algumas situações que a gente tem visto ultimamente. Talvez a gente poderia desdobrar com outras cenas, e você vai pensar agora em outras cenas que, de repente, não vão calar assim no nosso coração, né? Veja só, o texto que o Wellington até leu falou sobre a missão de subjugar o mundo. O que significa isso? Significa que o propósito do homem nesta vida é santificar a vida, santificá-la. A começar por ele, pelo homem, pelo ser humano, e os que o cercam, para que todos os seres vivos saibam
que Deus é nosso Criador. Veja só. O Talmud, que é um texto que vai trazer diversas explicações da Torá, né, para tornar mais prática, né? Ele vai explicar que uma das razões para que Deus criasse apenas um ser humano foi transmitir o ensinamento de que cada um de nós é um microcosmo do universo todo. Os nossos sábios dizem que cada ser humano deve habituar-se a dizer: o mundo todo foi criado apenas por minha causa. Isso não se trata de uma afirmação de egocentrismo, de egoísmo. Muito pelo contrário. Significa que cada pessoa tem sobre si a responsabilidade por todo o restante do mundo. Olha a grandeza dessa fala, porque celebrar a criação do ser humano não é só dizer, opa, fui criado, que bom, tudo, como às vezes a gente ouve muitas pessoas dizerem. Na verdade, isso tudo está aí para me servir. Não é assim que a gente tem que dizer. O que a gente tem que dizer é o seguinte: isso tudo é responsabilidade minha, né? Se a pessoa não cumpre essa tarefa e não utiliza os seus inestimáveis poderes divinos da forma mais plena possível, ela terá falhado não apenas essa pessoa, mas a sua falha afetará o bem-estar e o destino do mundo inteiro. Não dá para dizer, e daí? Aliás, vou te dizer uma coisa, essa situação de pandemia também traz assim, uma lição muito grande nesse período para a gente, que é a missão do outro. Porque muitas vezes a gente vai dizer assim, eu estou pouco me preocupando se eu vou usar uma máscara ou qualquer coisa. A preocupação não é, eu já tive a Covid, né? Mas e o outro? Ele teve? Então, é uma questão de responsabilidade com o outro. Então, veja só como pensar na criação, o texto da criação não pode ser só uma polêmica com relação a homem e mulher ou coisa assim. A gente também tem que pensar na nossa missão como ser humano, no cuidado com toda a criação, que, na verdade, está em nossa responsabilidade. E é isso que a gente tem que pensar, que está em nossa responsabilidade. Como cada um de nós representa Adão, cada um de nós herda e carrega a missão ordenada pelo Criador, a primeira criatura humana em quem ele insuflou vida. Ou seja, aquilo que ele falou para Adão serve para mim, serve para você. Assim sendo, qualquer um de nós tem a capacidade de subjugar o mundo. Isso é uma responsabilidade. Essa conscientização de maior poder do indivíduo e de responsabilidade coletiva e as consequentes decisões e ações que tal conscientização enseja são dos principais temas dos dias sagrados de Rosh Hashanah. Presta atenção, gente, como isso é poderoso para a gente. A gente não pode dizer, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é uma responsabilidade minha. Isso é responsabilidade nossa. Tudo isso é responsabilidade nossa. Eu tenho a responsabilidade com o outro, eu tenho responsabilidade que é um outro eu, e eu tenho responsabilidade com toda a criação. É isso o que Rosh Hashanah vai chamar a atenção para a gente. Vai nos fazer despertar. É isso que é essa consciência, essa responsabilidade que Deus deu ao homem, esse presente que foi a criação, e como esse homem deve olhar o tempo todo para essa criação. Isso é assim, tremendo, né? Tá bom, vai lá. A gente sempre fala, então, pensa em Adão e Eva como foco da criação e de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, então, celebra a criação
do ser humano. E aí a gente pensa nessa situação. Os últimos a serem criados e quem foi criado tudo, se colocou o homem e a mulher e disse assim, olha, vocês têm que dominar, vocês têm a responsabilidade sobre isso. É até interessante, porque quando a gente diz assim, Deus falou para Adão, né? Para um, não foi exatamente para os dois. Como é que isso acontece? Isso é muito interessante, porque, na verdade, eu tenho que pensar que é só a gente pensar na questão do pecado, né? Adão e Eva, quando pecaram, ficou naquela, né? Ah, não foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. Cada um joga para um lado e todo mundo sai livre dessa situação, né? Mal comparando, até parece, ou até bem comparando, parece essas situações que a gente acaba vendo, que a gente que chega e entristece o nosso coração, da gente ver o político fugindo das suas responsabilidades e tudo mais. Essa é a questão, a gente vai jogando um para o outro e vai deixando. A ideia é a gente pensar que eu, como ser humano, essa criação toda foi feita para mim. E para eu viver bem, eu tenho que cuidar dela, né? Mas há outras ideias que se associam também. A tradição judaica também vai trazer vários outros eventos para ainda trazer maior valor às celebrações. E o Talmud, ele conta que, além da criação de Adão, outros eventos significativos também teriam ocorrido em Rosh Hashanah. Vamos ver quais foram esses eventos. Talmud vai dizer que os patriarcas Abraham e Jacob nasceram nesse dia. Abraham, ele tem um papel assim fundamental, porque ele vai como se fosse o acerto da criação, da criação que não deu certo. E aí Deus chama Abraham para constituir um povo, certo? Jacob era o neto de Abraham. É de Jacob que vem o nome Israel. E significa um recomeço para o povo judeu. É de Jacó, os filhos de Jacó, que a gente tem as 12 tribos. Então, a gente vê que é disso daí que a gente tem a semente da nação. E ainda também se diz que foi em Rosh Hashanah que o povo judeu no Egito foi dispensado do trabalho escravo, marcando o início da sua libertação, que culminaria no Monte Sinai. Presta atenção. Eu não estou dizendo que em Rosh Hashanah houve o êxodo. Não é isso. É que em Rosh Hashanah eles teriam já sido dispensados do trabalho escravo, marcando o início de um processo que culminou no Pessah, né? Ou seja, daqui até, estamos em setembro, até março, abril, que é quando a gente comemora a Páscoa, o Pessah, também judaico. O que acontece? A gente teve todo esse processo, que foi quando a gente tem as pragas sendo lançadas até chegar à libertação, ao êxodo, e iria culminar nessa época com o Monte Sinai, com todos esses eventos que a gente está estudando, está vendo agora. Então, é interessante esse acréscimo de significados para que também se perceba um maior potencial desses dias. Bem, vamos lá, a gente falou um pouco dessa significação e a gente agora vai falar um pouco exatamente da festa. Só que antes de falar da festa, a gente vai falar da preparação, da véspera. Na véspera, a gente tem algumas situações que a gente faz, que a gente prepara. Veja só, a gente já tem a Slihot, que a gente está em oração, está em prece, pedindo a misericórdia de Deus. Na véspera, exatamente, de Rosh Hashanah, que é um momento especial, a gente tem alguns pontos que são interessantes a gente apresentar. Primeiro é a cerimônia de Hatarat Nedarim, que significa
anulação de promessas. Neder, nedarim, promessas. Que se faz na manhã, por ocasião das shacharit, que são as preces matinais. O Rosh Hashanah acontece no entardecer do dia. As preces da manhã que são feitas, se costuma fazer essa cerimônia, ou se desenvolver esse ritual. O que significa isso? A pessoa chega perante, no mínimo 3, o ideal são 10 homens que vão fazer como se fossem juízes, e essa pessoa, então, ela vai declarar que ela pede a isenção de promessas que ela fez e que, por acaso, não lembra que fez e que ela não cumpriu. Eu não sei se vocês já ouviram assim, né? Judeu não jura. A gente ouve muito. Eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe mortinha, que isso que eu não fiz isso. Pois é, a palavra tem que ser sim, sim, não, não. Só que, embora a sua palavra tenha, assim, todo o poder e que não precise você, deveria pelo menos ser assim, né? E que é só a gente pensar nas promessas de político, que não valem de muita coisa. Mas o que acontece? Há muita coisa que às vezes a gente fala por uma situação. Eu prometo que vai prometer ao filho, que eu prometo que da próxima vez mamãe compra lá as balinhas e acaba que não comprou. Algumas coisas assim. O que se faz? São palavras que foram ditas e que não foram cumpridas. Então, no caso, ele faz uma confissão, vamos dizer assim, né? O que se pede é que essas promessas, que aquelas que eu não lembro, ou aquelas que eu até lembro, e que não precisa exatamente você enumerar essas promessas, mas pede que elas sejam, então, ali perdoadas ou desfeitas. Isso é importante. Agora, presta atenção. Tem uma parte que é muito importante no Yom Kippur, que é um dos momentos iniciais, que é a prece do Kol Nidrei, que a gente vai falar semana passada, que tem um aspecto mais coletivo, né? É como se, por exemplo, esse Hatarat Nedarim, é como se ele tivesse um aspecto mais individual. Eu, individualmente, tenho que ir lá e pedir a anulação, pedir a isenção dessas promessas. O Kol Nidrei, ele tem um ideal assim coletivo, né? E acontece também no momento que é importante também você selar isso, e a gente vai ver que o Kol Nidrei também tem uma raiz histórica assim muito importante. Isso eu vou deixar, não vou adiantar para agora, não. Agora, esse momento é bem importante, né? Então, a pessoa, assim, numa tradução livre, eu peguei aqui dessa declaração, o sujeito diz, então, ouçam, por favor, meus senhores e juízes, de toda e qualquer promessa que fiz, proibição que aceitei ou compromisso que assumi, sem declarar na hora que não teria valor de promessa irrevogável, tantos de que me lembro como os de que não me lembro, e que não cumpri por esquecimento, me arrependo e peço diante dos senhores a anulação desses compromissos. Embora pela lei a pessoa que está pedindo anulação de promessas deva enumerá-las detalhadamente, essa explicação detalhada se torna impossível, por elas serem muitas. Em vista disso, peço o favor de considerar todas como se tivessem sido por mim detalhadamente enumeradas. E aí os juízes, então, eles dão a isenção, né? Eles declaram o perdão. Isso lembra um pouco a questão da confissão, né? Que acontece, fazendo uma comparação, assim, né?
que acontece muito em eventos, principalmente entre católicos, né? Essa necessidade de... Não basta só eu dizer no meu coração e ficar no meu coração. Eu coloco... Essa etapa também da gente colocar, gente, é uma coisa importante e até catártica, né? Você fala e você... É como se você estivesse expurgando também aquilo que ficou ali e que é preciso você colocar para fora. É importante você pensar o seguinte: essa anulação de promessas, bem como o Kol Nidrei de Yom Kippur, ele não tem o efeito do tipo, eu fiz uma promessa eu fiz um empréstimo, né, com alguém, peguei o dinheiro emprestado, ou então peguei o dinheiro no banco, então não vou precisar pagar porque eu vou fazer esse ritual, então eu posso esquecer. Não, não é isso, gente. Isso não é uma possibilidade de você dar um calote ou de você fazer um prejuízo. É simplesmente para que você possa honrar essa ideia da palavra ser importante, né? Essa ideia a palavra, o verbo, é importante que seja verdadeiro. Então, ao entrar nessa época de Rosh Hashanah, é preciso que eu esteja limpo, purificado, e que as minhas palavras, aquilo que sai de minha boca, também também possa ser purificado, porque é só a gente pensar, né? Quantas coisas que eu prometo no decorrer do ano, no decorrer da vida, que eu não consigo honrar. Eu prometo que eu vou te entregar isso gravado semana que vem. Há muitas coisas pequenas que a gente vai fazendo no meio do caminho que a gente não consegue honrar. Isso também são falhas. Então, isso também precisa ser apresentado e entender também uma purificação para isso, né? A outra coisa que é importante é que se faça visita a cemitério. Presta atenção, o judeu ele não tem um caráter de adoração ao morto, mas há uma preocupação muito grande com a memória. Se entende que o cemitério é um local de santos, sabe quem? Então, ir lá, fazer uma reza, se entende que o cemitério é um lugar sagrado. Rezar no cemitério se entende como essa oração ter um potencial maior. Isso é importante. Se pede, se entende que, por exemplo, essa pessoa que já não está mais aqui, ela tem um potencial de poder pedir a Deus por nós, tá? Então, tem também essa crença. Agora, presta atenção, não é depositar, não se entende que essa pessoa possa realizar para nós. Então, você não é como se ela pudesse juntar-se ao coro da minha voz, pedindo a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Entenda que não há uma inquietação exatamente para que essa pessoa me traga algum benefício. O benefício todo vem de Deus. É essa a ideia que se cultiva aí no judaísmo. A lembrança da pessoa não pode morrer. E é até interessante, porque a gente também pensa em algumas coisas assim que são muito legais. A gente tem até um ditado assim, popular, um mote popular, que diz assim, que depois que morre, todo mundo vira santo. De uma certa forma, sim, porque o que se tenta cultivar são as boas coisas, as boas lembranças. É isso que o judaísmo tenta levantar. Aquela pessoa que morre, tentar levantar a memória, que essa memória se eternize. Enfim, a visita a cemitério é uma prática de grande importância, tá? A outra coisa que é assim, importante é o banho ritual, que é o banho na mikvê. A mikvê é tipo uma piscina, enfim, que tem que ter
fonte natural. Na verdade, a água ela tem que vir de uma fonte natural. Tem um filme que a Netflix tá passando, que é uma série, na verdade, o Nada Ortodoxa, que ganhou até o Emmy, um Emmy lá, uma série assim fantástica, que trata sobre, quem não viu, eu recomendo, que é uma série assim muito interessante. E ela, antes do seu casamento, ela vai fazer um costume judaico, então mostra a atriz entrando na mikveh, indo se banhar, que é um banho purificador. Não é só mulheres devem ir depois do parto, devem ir depois da menstruação, mas os homens também têm que tem que fazer o banho na mikvah. Isso é importante. Então, se recomenda que antes de Rosh Hashanah se faça também o banho ritual. Olha, gente, com relação ao antes, a gente tem, assim, algumas tradições. Tem gente que faz jejum, enfim, mas não necessariamente, não há... entre os mais ortodoxos, você até vai ver as coisas sendo até... Mas não há exatamente alguma coisa que diz assim, é obrigado a fazer jejum. Não, é possível fazer o jejum. Então, se recomenda, todo num processo preparatório para entrar em Rosh Hashanah de forma purificada, né? Tá, eu não vou tratar sobre a providencia, o fogo tem que... a vela tem que ser acesa antes da cerimônia em casa, e essa vela ela tem que durar por 2 dias. Não é possível você acender fogo, você tem que mas é possível que um fogo aceso alimente outros fogos que eu precise acender, né? Algumas coisas nesse sentido. A gente vai ver, assim, diversas tradições, mas já passou exatamente Rosh Hashanah, nem vale a pena eu começar a falar sobre assim, as práticas pormenorizadas e que faz assim, bastante sentido para quem, de fato, vai realizar a cerimônia, tá? Então, eu estou assim, destacando aspectos que são importantes, relevantes e interessantes para a gente poder entender melhor esse momento, tá? Bem, na cerimônia propriamente dita, a gente tem uma prece que é típica dessa época, que também acontece na Yom Kippur, em alguns jejuns também ela é rezada, que é a prece do Avinu Malkeinu. Eu não botei em hebraico, né? Av é de pai, Avinu é de nosso pai, Malkeinu é de nosso rei, Meler, nosso rei, ok? Avinu Malkeinu. Lembra se faz muita associação dessa prece com o Pai Nosso, né? Nosso Pai, né? Essa prece, ela teria sido, essa expressão, Avinu Malkeinu, é uma expressão que as preces judaicas, elas trazem muito, chamam muito Deus como Pai, como nosso Rei, mas existe uma tradição, porque se entende que essa prece, de uma forma especial, ela seria até milagrosa, né? Se conta um evento que teria a participação de Rabi Akiva, que foi um grande sábio, um ícone judaico. Ele teria nascido mais ou menos em 50 depois de Cristo, né? E que na região tinha uma seca e se fazia, Rabi Eliezer ficava de pé rezando, pedindo chuva e nada. E recitou, disse, o Talmud conta que ele recitou 24 preces por chuva e foi tudo um insucesso, nenhuma chuva veio. E chegou Rabi Akiva e teria rezado o Avinu Malkeinu, e imediatamente
a prece foi respondida. Então, se entende que essa prece, ela tem um poder muito grande. Você, é comum, tem umas... No YouTube, você vai ver essa prece cantada. Tem uma que tem duas formas, né? Tem uma forma que só pega a forma final da prece. A prece tem 54 versos, e no final da oração, o Hazan, que é o cantor ritual, o cantor litúrgico, ele canta e a congregação repete cantando a última frase, né? Avinu Malkeinu Haneinu Vanen. Avinu Malkeinu Haneinu Vaneinu. Nosso Deus misericordioso, ouve, nos responde. Então, só a última frase da oração se canta nesse canto, que aliás, é um canto conhecido. Se chama, a prece como um todo se chama Avinu Malkeinu, porque todas as frases começam com isso. Nosso Pai, nosso Rei, Avinu Malkeinu. E se faz os pedidos, né? Essa prece é lindíssima. A Bárbara Streis, ela canta também essa prece, mas é um pouco diferenciada, tá? Mas, na verdade, é a prece, mas não é só essa última frase. A gente vai ter essas duas versões. Bem, essa prece é belíssima, o canto é lindíssimo, e parece um lamento, um choro, é lindo, vale a pena a gente procurar. Agora, veja só, o ponto central, de fato, de Rosh Hashanah, na verdade, é o toque do shofar, tá? O shofar, nessa época, tem se há uma expectativa muito grande pelo toque de shofar. O toque de shofar, ele já vai começar no período das Sirot, tá? Mas o principal mandamento de Rosh Hashanah é ouvir o toque do shofar. Então, se espera que nesses 2 dias de festa, se espera que se toque o shofar. Ele não vai ser tocado, por exemplo, esse ano, Rosh Hashanah começou em Shabat, então não houve o toque do shofar no primeiro dia, né? Mas, a partir daí, tem que se ouvir, e o fiel, o judeu, ele tem que ouvir de fato, é um preceito que vale mais do que qualquer preceito alimentar, do que prece. Ouvir o shofar é uma prioridade. Mas por que o shofar, assim, tem essa grandeza? É só a gente pensar o seguinte: a gente acabou de ver essa ideia do Avinu Malkeinu, né? Nosso rei. O rei, quando é coroado, já viram filmes, né? Que se toca as trombetas, né? Que se toquem as trombetas. Essa é a ideia do shofar, né? A gente está coroando Deus, né? E então a gente anuncia o reino de Deus, né? Os toques, eles mostram essa coroação de Deus. Maimônides, que é um dos principais filósofos do judaísmo, ele ensina que o shofar é o despertador de Deus, que nos deve despertar do sono apático em que vivemos grande parte da nossa vida. Ele vai explicar que geralmente desperdiçamos nosso tempo com coisas que nem nos ajudam e nem salvam. Pensa em muitas situações que a gente vive. A gente perde o nosso tempo, né? Com várias coisas. E apesar do tempo ser o maior presente que Deus nos deu, né? O maior presente divino. Também se conta que o shofar foi ouvido lá no Sinai. Meninos, leem para mim Êxodo 19:16. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer,
Houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Veja só, no evento do Sinai, a gente teve anunciando a presença de Deus. O shofar, ele tem essa ideia. Quando você ouve, você tem que ter essa expectativa. Deus está me chamando me chamando, Deus está me despertando, me chamando para a minha realidade, para a minha responsabilidade. Pensa em tudo aquilo que a gente já falou com relação à criação, com relação à nossa responsabilidade diante da criação. O shofar, então, ele vai despertar isso no nosso coração. A outra coisa que se associa muito é que a gente já viu que o shofar, ele é um chifre de carneiro, né? Isso lembra lembra o sacrifício de Isaac. Então, na verdade, Abraham levou Isaac para ser sacrificado, porque era uma ordem de Deus, e no final das contas, Deus mandou parar, né? Essa ideia de que Deus ele fez um teste com Abraham, né? Esse texto, aliás, é um texto que é lido sempre em Rosh Hashanah, né? Porque ele lembra muito dessa confiança que Abraham teve. Deus tinha prometido para ele que faria de Abraham uma grande nação, e estava pedindo exatamente o filho, né? Tem essa ideia, né? Darei o meu Isaac, se preciso for. A gente daria o nosso Isaac para Deus. Abraham, embora seu coração se entristecesse, ele levou Isaac. Deus pediu, olha, sacrifica Isaac. Ele levou Isaac para ser sacrificado, amarrou Isaac, e no último momento Deus falou, não, para. E próximo ali tinha o carneiro, e aí o carneiro foi sacrificado, apareceu, né? E o carneiro foi sacrificado. Essa ideia de que, então, essa confiança, Deus estava testando essa confiança de Abraham, né? E veja só, né? Pedir a um pai que sacrifique o seu próprio filho, né? E Abraham se determinou a cumprir a vontade de Deus. E Deus, no caso, honrou, colocando, então, o carneiro. O chifre representa exatamente esse carneiro que ali foi encontrado. E se entenda, gente, que tem uma ideia muito bonita, né? Porque esse carneiro ali, ele significa a solução de Deus e o reconhecimento da entrega que Abraham fez, da entrega do seu coração. Então, Deus olhou para Abraham e viu que Abraham, de fato, estava ali de coração exposto para Deus, e Deus honra isso, deixando ali o carneiro. O toque do shofar, ele é importante nessa época. Ele vai fazer toda essa lembrança do Todo-Poderoso, essa lembrança do sacrifício, e, enfim, essa ideia. Lembra que o judaísmo tem uma prática, assim, muito didática. Vou tirar aí o rapazinho aí tocando, que a gente fica nervoso olhando para ele. Vai lá. Percebe que todas as celebrações judaicas, elas são, assim, não só são as celebrações judaicas, não. A prática judaica, ela é muito didática, muito simbólica. Tudo vai fazer com que a gente possa pensar, repensar, refletir na nossa prática, na nossa posição junto a Deus. Existe uma série de alimentos que também vão chamar essa atenção. Já não é mais na sinagoga,
tá? A gente ouviu o shofar na sinagoga, a gente chegou em casa. Para quem já viu a Páscoa judaica, ela de fato é uma festa em casa, né, em família, e tem todo um significado. Os alimentos, você olha, você já percebe o significado de cada coisinha que ali tem. E tem um prato, a Kiará, que é usado para lembrar de não faltar nenhum alimento. Em Rosh Hashanah tem algo assim também, tá? Os alimentos, eles podem ser postos também num prato e separados, e os elementos eles vão ser degustados. Não é exatamente a refeição, né? Mas eles vão ser degustados e sempre com a lembrança de alguma coisa, ou com o desejo de alguma coisa. A gente, quando se comemora o Ano Novo, no dia 31, é costume também se fazer assim, diversas práticas. Cor de roupa, tem que dar 7 pulinhos no mar, tem que... Sim, há também algumas coisas que a gente faz em Rosh Hashanah com o desejo de que as coisas sejam boas. Não é exatamente como se celebra, gente, o dia 31 para o dia 1º, porque, por exemplo, você come, na verdade, você quer comer, né? Você vai comer a lentilha, você vai comer... E muitas vezes não está nem pensando exatamente no valor dessas coisas, ou por que aquilo está ali na alimentação. O negócio é a gente fazer aquela confraternização. Existe o momento inicial, antes da refeição propriamente dita, esses elementos vão ser degustados e serão feitas as preces referente a esses alimentos. O interessante é que esses alimentos terão uma representação. Muitas vezes a representação vai ser porque a palavra vai sinalizar ações que eu desejo para aquele ano que está chegando. Primeiramente, a gente vai, antes de falar exatamente desses elementos, a gente fala sobre a halá. Em época comum, é um pão. O pão que a gente diz, o pão de sábado, que é preparado, ele é todo bonitinho, ele é um pão trançado, se trança a massa, geralmente ele é um pão salgado, mas ele pode ser doce, e ele é, assim, nesse formato retangularzinho, né? Como se faz. A halá de Rosh Hashanah, ela geralmente ela é redonda. Geralmente não, ela é redonda. Existem algumas exceções, a gente vai ver no final da nossa apresentação, aí algum outro simbolismo que é feito. A ideia dela ser redonda é sinalizar o ciclo que é feito e a eternidade, o tempo, né? Então, ela ganha essa forma diferenciada em Rosh Hashanah. E é comum também você pegar essa halá e você mergulhar no mel. Olha, essa época é a época do doce. Mas por quê? Porque o que a gente deseja é que o ano seja doce. Então, por exemplo, se evita, não se come nessa época comidas amargas, nas refeições que são feitas, não se come nada amargo ou apimentado, porque não se quer que o ano seja amargo nem apimentado. Então, o desejo é que seja doce, né? Essa simbologia toda que é ressaltada. Então, se tem um pouco de cuidado com os condimentos. Isabel, Fala. É interessante notar que, de alguma maneira, isso refletiu na língua, né? Porque em hebraico, quando a gente deseja um feliz ano novo, a gente coloca essa questão do doce muito presente, né? A gente costuma falar Shana Tová Umeká, e a questão, se para a gente é próspero, para o hebraico é um doce ano novo, né? Um feliz ano doce. O doce está muito presente e isso foi refletido para a língua, inevitavelmente, tão importante que é. Ok, muito, muito interessante, muito importante essa sua colocação. E doce, gente, veja só, né? Você diz assim, seu filho é um docinho, sempre está ligado a uma coisa que é agradável, né?
Então, isso que é importante a gente pesar. Só também a gente pensar o seguinte, o sal, se você pesa muito sal, a coisa fica salgada demais. Se você bota pouco, fica insosso, então você tem que botar na medida certa. O doce é doce, é gostosinho, ele complementa. Então, é isso que a gente deseja, muito bem colocado. Aí, o Wellington aí acrescenta muito legal aí a nossa colocação. Então, vamos lá ver agora os elementos. Eu vou tentar explicar para vocês esses elementos, eles são comidos, mas são degustados. É um pedacinho que é uma colherzinha do elemento, e aí se faz a prece. Então, vamos lá, vamos ver cada um aqui. Primeiro, a gente vai falar sobre a rubiá, que é o feijão de corda, ou pode ser o feijão fradinho, né? A ideia é que não fique aquele caldo de feijão. Na raiz, você tem o rob, que é a mesma raiz, lembra a ideia de aumentar, que é a raiz de aumentar, de reproduzir. Então, a ideia que se tem aqui é que o ano, a prece que se faz, é que se faz um pedido de prosperidade, que seja próspero, que seja fecundo, que nós cresçamos. Então, isso é, assim, importante fazer esse pedido. O segundo elemento que vai entrar aqui está como cará. Cará, se a gente for olhar o verbo propriamente dessa palavra, vai ver como ler, como chamar. Mas vai lembrar, se a gente modificar essa letra daqui, por Ain, a gente vai lembrar de destruir, despedaçar. Cará é a abóbora, com Aleph. Lembra? A prece, ela diz, ela entende que sejam destruídas todas as coisas que nos tragam mal, cará com Ain, e que Deus leia os nossos corações, carrá, para que veja os nossos méritos, aquilo que a gente está colocando aí diante de Deus. Geralmente se come a abóbora na forma de doce, tá? Então faz o doce de abóbora e se degusta nesse momento, fazendo a prece, pedindo então que Deus que destrua as coisas que falam mal de nós e que seja ali do nosso coração. Esse outro elemento, a silca, lembra selek, que é beterraba, silca, o aipo, o verbo salaka, ele diz a ideia do afastar, de desaparecer. Então, se pede que os inimigos desapareçam. A ideia não tanto do inimigo, mas as coisas que nos fazem mal sejam eliminadas. E principalmente aquelas coisas que estão dentro do nosso coração. O inimigo necessariamente não uma pessoa, mas aquelas coisas que são ruins que temos na nossa vida, que sejam eliminadas, que se afastam, que desapareçam. Então, se come o pedacinho do alho poró ou então da beterraba, tá? Poró. Tá. O outro elemento é a carti, que é a selga, né? Esse verbo karat significa, ele pode significar anular. Então, pede que todas as leis que são colocadas, que nos fazem mal, que elas possam ser anuladas. Aí, gente, eu já pensei em diversas leis aí, que pedindo a Deus para que sejam anuladas, né, que nos trazem um prejuízo, que nos levam a uma situação de temeridade, né? Então, se pede nesse momento que sejam anuladas. Isso, se a gente vê a história judaica, a gente vê que faz muito sentido, né? A gente fala sobre os nossos infortúnios, de repente, que a gente vive, mas a gente lembra na história judaica que muitas leis foram feitas e que com total prejuízo para o povo judeu, e então se pede ao desejo de que isso não mais aconteça, né?
Isso é importante. Esse outro elemento aqui tá tamar. Lembra as tâmaras. O verbo tam significa tirar, né? Eliminar. Que sejam tirados os inimigos, novamente, o mal que existe dentro de nós, ou aquilo que intenta mal contra a gente, que seja tirado, que seja desmontado, né? E tem os outros elementos que eu vou falar mais exatamente, que é a romã, que já não tem mais o significado pela palavra, né? A roche, que é a cabeça. Vocês vão achar, assim, estranho, mas se tem a cabeça do cordeiro ou a cabeça do peixe no prato. Se as pessoas não quiserem exatamente comer, o celebrante, a pessoa que está à frente o anfitrião, né, ele deve comer um pedaço e fazer a prece. Porque a ideia é que nós, o que se pede é que sejamos sempre cabeça e não rabo, né? A ideia de que possamos sempre estar à frente e não vir atrás, né? Tanto que nessa época não se costuma comer galinha, porque cisca para trás, né? Essa ideia. E a ideia do peixe também, às vezes fica mais interessante colocar o peixe, a cabeça do peixe aí. E a maçã, que é mergulhada no mel. Vamos lá. A romã, ali a gente viu a romã, quem conhece a romã, a gente não tem assim tanto costume, né, da romã. Se a gente vai no hortifruti, a romã acaba sendo cara, mas é gostosa. Quem tem o pezinho de romã se farta, né? É um pezinho que é fácil de dar. Essas sementinhas lembram a ideia da fecundidade, não só a fecundidade. É também como se a gente estivesse fazendo compromisso, a gente pede a fecundidade, o nosso crescimento, mas também se faz o compromisso com as leis. Se enumera 613 leis, mandamentos na Torá, que se deve cumprir. Então, isso daí é como se a gente estivesse se comprometendo também a cumprir esses mandamentos. Essas sementinhas, então, elas têm um significado assim imenso. É um símbolo assim bonito, né? A maçã, a abelhinha aí vai ajudar a gente a entender o que se faz. Se pega a maçã, que já é a maçã, mesmo que pareça azedinha, ela é docinha, né? E ela, então, ela é mergulhada no mel, e ela, então, é degustada também no desejo de que o ano seja doce, aquela ideia inicial que a gente colocou. A maçã, então, ela é toda cortadinha, e aí se come. Vale dizer, com relação ainda à cabeça do peixe, do cordeiro, o ideal é a do cordeiro, né? Mas às vezes fica caro e também as pessoas às vezes não gostam, e não gostam mesmo de ver a cabeça lá do bichinho, mas ele lembra também o sacrifício de Isaac, né? Que é um texto que eu já falei, que é muito usado nessa época, né? Então, tem essa ideia aí que é... Sobre alimentação, a gente até vai ter uma variação, tá, gente? Mas são as coisas, assim, básicas e a coisa interessante, porque, na verdade, ao comer esses elementos, a gente está fazendo pedidos, e não são assim, porque os pedidos, eles têm a ver com aqueles alimentos, né? Se usa também a cenoura, aí vai dizer, corta a cenoura em pedacinhos, redondinhos, como se fosse moeda, como um pedido de prosperidade. Há vários costumes, assim, diferentes. Isso daí é o básico, na verdade, que a gente tenta lembrar nesse momento, que vem no degustar como a forma da nossa oração. Você come
e você reza, pedindo a Deus pelo ano que chega. Veja só, após isso, é claro que todo mundo senta e todo mundo vai comer, de fato, a refeição que é preparada, também sempre respeitando essa coisa de não ser apimentada, não ser amargo, há um excesso de doce. É como, ao invés de se botar, quem não gosta por causa da cabeça, é como se preparar a língua nessa época, só se tem o cuidado de não misturar também os alimentos, né? Se vai comer a língua, não vai comer o peixe, as casas mais fartas que podem ter os elementos. E, por último, a gente vai falar sobre uma cerimônia, um ritual que é feito, que é o Tashlir, a Shin Lamed Kaf, né? Aqui o Kaf final, vem do verbo ishlir, que é jogar, né? Esse ritual, ele não vem na Bíblia, mas ele é inspirado em Miqueias 7, de 18 a 20. Lê aí para mim, meninos. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente de sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostre fidelidade a Jacó e a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Veja só, aí é um costume que é feito, geralmente, no pôr do sol do primeiro dia de Rosh Hashanah. Se reúnem, os judeus saem das preces e se reúnem junto ao mar, a um rio, e aí eles fazem as preces, leem até esse trecho de Miqueias, e simbolicamente eles balançam. Eu não sei se vocês já viram, quem já teve, já percebeu que a roupa do judeu ortodoxo, ela vem com umas franjinhas, né? Se balança essas franjinhas, ou se balança os cantos da roupa, ou mesmo se tira os bolsos, se balança, né? O bolso junto à água, ou há até alguns costumes que jogam pão na água, né? A ideia é importante que isso seja feito às margens de um rio, de um lago, não exatamente uma pocinha ou faz uma bacia com água, não tem o mesmo efeito. Se por acaso não der para fazer isso logo no primeiro dia de Rosh Hashanah, pode fazer até antes de Yom Kippur, pode-se fazer essa cerimônia. A ideia é que você vai jogar os seus pecados, é simbólico, tá? É simbólico, não significa que de fato está jogando, mas significa essa ideia de que eu estou entendendo que Deus está levando embora, né, os meus pecados, me perdoou. Essa ideia que é muito bonita, tá? O Midrash vai dizer, o Midrash que é um comentário, né, um primeiro comentário da Torá, ele vai dizer que Abraão e Isaac, quando eles estavam subindo para o Monte Moriá, por ocasião desse sacrifício, né, Akedah de Isaac, eles precisaram cruzar um rio, e que uma das formas que Satanás usou para poder impedir que Abraão cumprisse a ordem de Deus foi exatamente quando eles passavam pelo rio, o rio quase os levou, né? E Abraão, então, teria gritado, salve-nos, Deus! E eles foram ali salvos por Deus. Uma outra coisa que é importante você pensar é que esse rio tem que ter peixes. Veja só. Essa fonte de água ela deve conter peixes, o que também tem uma simbologia, pois isso nos lembra da insegurança da vida do peixe. O perigo do peixe ser atraído pela isca, ou de ser apanhado na rede do pescador.
na vida também nós estamos expostos a ciladas, né? Essa ideia, por exemplo, de Abraham sendo impedido de cumprir a vontade de Deus ao passar pelo rio, né? E ainda se conta uma parábola, né? Que também Rabi Akiva, que a gente já falou aí, que deixou assim alguns ensinamentos interessantes. O imperador romano Adriano, ele teria impedido os judeus de estudarem a Torá. E ainda assim, Rabi Akiva continuava lá, estudando, se arriscava a própria vida, e dos estudantes lá ensinando, espalhando os ensinos da Torá. E ele foi, por que você está fazendo isso? Né? Foi inquirido com relação a isso. Não vê que sua vida tá correndo risco? E aí ele conta a seguinte parábola, né? Uma raposa faminta chegou até a margem de um regato. Viu os peixes nadando incessantemente. A astuta raposa disse aos peixes: vejo que estão vivendo num terror mortal de que caiam na rede do pescador. Saiam aqui para a margem seca, escaparão da rede do pescador. Então viveremos felizes para sempre, como meus antepassados viveram com os seus. Os peixes, que não eram bobos, os peixes zombaram da esperta raposa e responderam: se na água, que representa a nossa vida, estamos em perigo, certamente deixar a água significaria a nossa morte certa. E aí Rabi Akiva completa: a Torá é a nossa própria vida e não podemos viver sem ela. Assim como os peixes não podem viver sem a água. Podemos salvar-nos abandonando nosso modo de vida ou abandonando os caminhos da Torá? Não podemos. Então, tais reflexões que esse ritual ele traz aos nossos corações, assim como os peixes precisam da água, muitas vezes correndo todos os perigos, mas é onde eles têm a vida, a gente também precisa desse elemento, né? Precisa se espelhar nos peixes para pensar na nossa caminhada com Deus, né? Bem, lá, perto à beira da água, se faz as orações, sacodem os fiozinhos dos tzitzit, ou os cantos da roupa, ou então se tira os bolsos, né, das calças, para dizer que estão jogando tudo no mar, ou até se joga pedacinhos de peixes, né? De peixe, não, perdão, de pães, né, à água. E assim, o que é que eu ia falar com isso daí? Na verdade, eu deveria ter posto esse slide antes. Existem vários costumes, e tudo isso que eu falei são coisas assim básicas, né? Existe também o costume, eu falei da halá redonda, né? Existem alguns costumes, isso entre judeus marroquinos, eles fazem, não é muito fácil de você achar isso não, mas eles costumam fazer o pão na forma de aves, pensando naquele texto lá de Isaías 31:5, eu vou ler só para não dar trabalho, que eu nem... como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos ampliará a Jerusalém. Ele amparará, a livrará e, passando, a salvará. Essa ideia. Então, às vezes, o pão vem no formato de peixinho. A gente vê outra... Por exemplo, a judeus... judeus... Deixa eu tirar isso daqui. Judeus sefaraditas, alguns, eles também não vão colocar exatamente peixe à mesa, porque a palavra peixe, dag, é muito perto da palavra dag, que é preocupar, dagar, preocupação. Então, peixe pode ser uma preocupação para o ano. Então, existem costumezinhos diferentes, tá? Então, mas isso daí é o básico, e aí a gente aproveita aí da delícia dessa festa, que nos é uma lição bem bonita aí.
abro para se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa aí a colocar. Tem aqui, né? Existe vida após a morte no judaísmo? Olha só, existem algumas colocações diferentes. Há quem diga que não, que voltamos para Deus. Não há exatamente há quem diga que sim, há quem diga que não, né? Isso depois a gente pode até separar alguma coisa em especial para falar, porque essa questão, gente, da visão dos mortos. Por exemplo, a gente viu que ao ir para o cemitério e pensar que, se pensa na memória, que eles estariam também rogando a Deus, existe de fato uma crença de que isso poderia, de que haveria uma vida após a morte, tá? Vai lá, Wellington, querem a gente acabou de receber mais uma pergunta. Fala. A Maria perguntou se crianças podem fazer o ritual, podem fazer os rituais. Todos. Aliás, eu vou te dizer, só não vão fazer, por exemplo, a Hatarat Nedarim, que é a anulação das promessas, porque a criança, na verdade, ela só é responsável pelos seus atos a partir do momento que ela faz o seu compromisso no Bar Mitzvah, né? Que aí ela faz o seu compromisso e aí sim ela é responsável pelas suas atitudes religiosas, né? Mas tudo, gente, que é feito no judaísmo é pensado também nas crianças. Então, todo o ritual das rezas se ensina desde pequeno tudo. Se você for ver, todos aqueles preceitos que Deus fala, olha, marque na porta, a criança aprende desde cedo que ela tem que botar a mão no lado da porta onde tem aquela caixinha mezuzá, que é a proteção da casa, e faz as preces, tudo. As crianças participam intensamente de tudo que acontece. Essa cerimônia, por exemplo, do Tashlir, a gente chegou a ver na foto, a gente viu crianças ali, as crianças fazem. Se leva as crianças, as escolas costumam marcar de ir com as crianças para perto do mar e fazer esse ritual. Sim, se ensina. É importante, aliás, gente, se você pensar em tudo, nessa coisa toda da comida, para que eu preciso disso tudo? Não, você vai dizer assim, eu não preciso de nada disso para lembrar, não preciso. Sim, precisa sim, mas a criança, muito mais. Por exemplo, a festa de Pessah, todo cerimonial é pensado na criança. A criança vai perguntar, participar no livrinho, perguntando as coisas. Por que isso aconteceu com os nossos antepassados? Por que se faz tal coisa? A criança participa intensamente da vida judaica, tá? E de tudo. Sem perguntas? Acho que é isso. Não temos mais perguntas, só muitos elogios. Opa. Agradecendo a rica palestra, cheia de informações culturais. Vários abraços especiais lá do pessoal do Facebook. Pois é, está passando no Facebook, às vezes a sala não parece tão cheia assim, mas e depois vai ficar lá disponível, gente. Se vocês quiserem, precisarem de alguma coisa, entrem em contato com o projeto. A gente está sempre aí respondendo mais ainda, a Vitória e o Wellington são mais assíduos, estão sempre de olho aí, respondendo a tudo, e está lá, quer dizer, vai ficar acessível para todo mundo, e enfim. Né? A gente também havia recebido uma pergunta, mas eu acho que você respondeu. Era uma pergunta sobre a relação da oração de laudes e vésperas que os cristãos rezam nesses horários. Era uma pergunta sobre essas relações, mas eu acho que você falou disso quando você comparou com o catolicismo em algum momento. Sim. É interessante a gente perceber que mais o catolicismo até do que os evangélicos tem muitas coisas assim que você poderia fazer uma associação com o judaísmo. Por quê? Porque, na verdade,
as religiões protestantes, não se tem assim muito a valorização do símbolo, se perde isso um pouco, né? E o catolicismo ele mantém mais essas ideias judaicas, né? Claro que sob outro prisma. Mas é interessante que a gente, até semana passada, até viu que em muitos momentos... Perdão, deixa eu só completar com relação a essa ideia das laudes. Sim, os judeus têm aqueles horários certos para rezar, e o judaísmo tem todo aquele momento com preces determinadas, com o livro para acompanhar, tem as leituras do dia, tudo exatamente como o judaísmo tem, contando-se as devidas diferenças, né? Não se faz leitura do Novo Testamento na religião judaica, mas há uma aproximação muito grande com relação a ritos. Entre evangélicos, a gente não vai dizer assim, porque não tem nada a ver. Não, também não é isso, não. Não há muita ênfase à questão do simbolismo, né? Até como uma forma de diferenciação do catolicismo. O protestantismo, ele cria uma identidade própria também, tá? Não há também nenhum demérito nisso. Se faz uma criação a partir também das ideias do judaísmo. Então, na verdade, é a inspiração. E essa questão das orações, sim, a gente vai ver na liturgia das horas, todo esse processo as horas canônicas, né? O judaísmo também tem essa questão de determinadas horas, é preciso fazer as preces determinadas, isso tudo. E para fechar... Você vai falar? Não, é que a Isabel falou dessa relação da igreja com o judaísmo, teve até um comentário aqui da Daiane que falou trombeta e despertar, como a ideia do Apocalipse. Acho que quando a senhora estava falando sobre o shofar, tem essa ideia muito forte na igreja evangélica, principalmente, né, da volta de Jesus, que as trombetas que anunciam isso, né, um grande momento. Então, foi... Sim, isso é importante lembrar. Até tinha uma coisa, né? Semana passada, quando a gente estava até falando da Slihot, a gente lembrou até muito essa coisa, embora você não veja entre o protestantismo, entre os evangélicos, essa coisa de a hora da misericórdia, como você tem no catolicismo, ou qualquer coisa, a gente vê essa preocupação da oração de madrugada que acontece, mas eu ainda chamo a atenção para uma coisa, essa ideia do tashlir, esse ritual final aí que a gente viu, tem muito a ver com a questão mesmo das águas do batismo também, que são apropriadas, ou por exemplo, o banho na mikveh também, como as águas do batismo, as águas que purificam, as águas que levam o pecado. Então, há muita coisa que a gente pode fazer leitura. O que às vezes a gente faz é que a gente não procura essas heranças, né, essas origens. Mas tanto no catolicismo quanto no protestantismo, entre as igrejas evangélicas, você tem... A base de tudo, gente, é o judaísmo. Então, muitas vezes, até, eu não sou judeu, para que eu vou aprender sobre essas coisas? Não, a gente vai aprender melhor, inclusive, por que algumas coisas acontecem, ou quais as leituras que a gente acaba fazendo dessa visão judaica. Então, isso é interessante, né? Mais algo? Sim, acho que é a nossa última pergunta, vem lá do Facebook, a Maria Isabel pede para explicar, parece que ela notou pedras sobre os túmulos, quando você mostrou aquela foto do cemitério, e ela pede para explicar a relação da pedra sobre o túmulo do cemitério. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu não sou novinha, né, infelizmente, mas quando a gente tinha jornal de papel, que hoje isso está virando uma lenda urbana, né, que a gente via sempre assim um anúncio de falecimento, e os judeus, o anúncio de falecimento de judeus dizia assim, não levar flores, porque a ideia da flor, gente, é a ideia daquilo que morre. O que se quer é que a memória
permaneça. Então, não leva flor, a gente leva flor para o cemitério, quando é amanhã já está aquele cheiro horroroso, já está se decompondo, tudo se torna feio e efêmero, né? E para quem viu aquele filme, A Lista de Schindler, no final, eles fazem uma homenagem a Schindler, levando pedras, eles enchem o túmulo de Schindler com pedras. A ideia da pedra, é um filme lindíssimo, Rebeca. A ideia da pedra é muito forte, porque é aquilo que permanece. Ela não, amanhã você chega lá, ela não está podre, não. Ela não se desmancha, ela não vai ficar fedendo, não vai ficar nada. Ela, na verdade, ela permanece. É a ideia da memória, aquilo que permanece. Então, você vê que um cemitério judaico, você vai ver assim, ele é todo bonito, mas ele é pedra. E a ideia que se tem é essa, é que, na verdade, o que a gente quer é que a memória permaneça, viva, esteja lá, como pedra lá, forte. A ideia da força, da firmeza. E é isso que se pensa também com relação aos mortos. Eu preciso... As rezas que são feitas depois, nas cerimônias, no Shabat, se faz as preces para os mortos. A ideia é que eu não posso deixar morrer a memória. Isso é importante. Aquela representatividade lá no túmulo do Schindler, que a gente vê ali naquele filme, Fabiana também está colocando que é muito interessante e é muito bonito. Por quê? Porque aquela memória eu não posso deixar morrer. Não posso. Então, é como a pedra, ela vai ficar. Não é como a flor, que hoje eu vou lembrar, vou chorar, vou fazer. Amanhã, esqueço, não tenho mais. Então, a pedra tem esse vigor, essa ideia de que vai permanecer. Vamos? Vamos. Então, vamos encerrar. Então, gente, eu quero agradecer imensamente o pessoal que está aqui na sala. Tivemos, eu não consegui ver todos, tivemos cerca de 10 pessoas. No Facebook a gente acaba tendo mais. E também, quem quiser depois, basta compartilhar, basta ver, parar. Às vezes, ficar vendo não é muito... A gente fica irrequieto, né? Lá, você tem lá para você ouvir a hora que você quiser. E quaisquer dúvidas que venham aparecer, vocês podem mandar lá pelo Facebook ou mandar pelo nosso e-mail, enfim, mantendo o contato. Dilermano, nós é que agradecemos sua presença. Primeiro aí abrir a sala com a gente, agradecemos você e agradecemos a todos, tá bom? Agradeço aí a Vitória e o Wellington, que são tudo para mim, tá? Então, muito obrigada a vocês. E semana que vem, a gente vai ter a palestra sobre Yom Kippur. Yom Kippur acontece agora, dia 28. Nossa palestra vai ser dia 30, tá ok? Então, vocês aí, marquem aí o ponto, dia 30 aqui, 6 horas. Gente, boa noite para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom. Hatmat Tová, ou seja, uma boa assinatura, uma boa marcação lá no livro da vida, tá bom? É o que a gente deseja para Yom Kippur. Vocês passaram o formulário? Tá.